Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Tânia, líder do projeto JAP Jovens Aprendendo a Amar o Próximo. E fazemos missão. E aí eu me pergunto, somos missionários? Quem sabe um dia, não é? Hoje o nosso tema é: você está pedindo um tempo? Como assim? Viemos no sábado tratando de casamento. E de repente já quer um tempo? Antes de casar? Vamos chegar lá. Antes eu quero pedir 3 minutinhos do plantão JAP. Acho e entendo que precisamos tratar alguns assuntos sempre, como se fosse protocolo das nossas noites de encontro JAP. Vamos lá. Estamos diante a um caos, vivendo hoje com mais insegurança do que ontem. Procede? Gostaria de ressaltar que enquanto o mundo sangra, chora pelos cometidos, casos de Covid, outros tantos estão morrendo em silêncio. E eu vou tentar, resumir mas trazer esses tópicos por ser plantão e não tema da noite, para que você possa refletir a respeito. O câncer está matando todos os dias e parece que numa velocidade tão qual, só que não vista como a Covid, porque a Covid envolve um tamanho maior, mas também política, infelizmente. Tem parcela nossa, a galera aí que não está se ajustando, mas a gente tem toda uma parcela, uma conta grande a se lançar nessa galera aí. Bom, temos os suicídios, que também vive acontecendo num silêncio profundo e tomando proporção. Mortes constante, pais, filhos, a coisa crescendo a cada dia e a gente com os olhos só focados na Covid. Bom, casamentos morrendo, filhos morrendo, se perdendo, porque eu entendo que quando um filho se perde, vai para o mundo, há uma morte interna de um pai e de uma mãe. A gente morre junto com esse filho, porque a gente espera que ele vá com um futuro promissor, com expectativas de um amanhã. E quando isso não acontece, nós vamos morrendo aos poucos. E uma das grandes mortes hoje é a nossa vida com Cristo. Estamos nos afastando. Estamos matando, hipoteticamente, falando Cristo das nossas vidas. Tem pessoas abandonando. E eu não estou me referindo à igreja física. Eu estou me referindo à sua vida com Cristo. Porque se estamos no final do tempo, nós precisamos priorizar Cristo para que as outras coisas venham acontecendo. Então estamos diante de uma grande turbulência. Estamos à beira de mais um feriado, e esse feriado parece aí pelo lockdown aí que vai levar um tempo quase que 15 dias. Olha, se no ano novo a coisa tomou proporção que não teria e não teve ano novo aos olhos, físicos humanos aí, viemos para um carnaval onde a coisa avançou bastante. E aí, ao invés de ficarmos dentro de casa, vamos para um feriado prolongado da Semana Santa, que vai virar 15 dias. Como vai ficar isso se a população não tiver consciência? Mas as praias vão estar fechadas, mas vocês sabem que a realidade é outra, que acontece todos os dias quando pensamos. Só em chegar o fim de semana já nos assusta. Então, galera, colocando o pé na estrada, como muitos vão colocar, vão estar também colocando na vida. Vida ou morte? É uma escolha muito difícil, porque as pessoas só acreditam como Tomé, tocando, vendo. Não vamos nos descuidar. Quando vamos nos permitir parar
para voltar a avançar. Eu entendo que os sinais indicam para que a gente possa parar. Sabe, estátua? Exatamente desta forma. Porque estamos vivendo Covid misturada com política, com vida e todos os demais acontecimentos à nossa volta. Então, que vocês estejam atentos. Que nós estejamos atentos à situação do nosso mundo lá fora. E isso não poderia passar despercebido. Muito obrigado, momento JAP Plantão, né? Vamos lá. Vamos falar de um tema precioso, como todos os que nós estamos tratando, começamos. Quando eu termino um tema, eu percebo a necessidade de um outro. Mas aí aparece um problema nesse meio, diz: Tânia, por que você não trata desse que eu acho que está gritante e também muito nos preocupa e atingindo casais que estão morrendo vivos? E aí eu falei, vamos nessa. Eis-me aqui, à disposição. Você está pedindo um tempo? Vamos explicar o que é tempo no dicionário? Período sem interrupções, no qual os acontecimentos ocorrem, circunstância oportuna para que alguma coisa seja realizada. Legal. Então, se é um período sem interrupções, eu diria que quando você pede um tempo para você não ser interrompido até que aquilo se realize. O quê? Quando tratamos de relacionamento, não dá para entender. E aí a gente consegue ver muitas pessoas pedindo tempo. Ficar, separar ou esperar o outro cansar até desistir? Seria isso chamado tempo que você está pedindo? Falamos algo parecido no último sábado sobre abrir espaço para o outro, no sentido de respirar, mas não de pedir tempo, porque o respirar é, por exemplo, Jorge, eu vou tomar um café com a minha amiga ali no shopping e daqui a pouquinho eu estou em casa, né? Filha, eu hoje à tarde vou ter uma reunião com alguns amigos ali de meia hora, tomar uma Coca-Cola e 6 horas estou em casa. Não, nós estamos referindo a tempo. Você vai para um lado e eu vou para o outro e quem sabe, ou daqui a algum tempo, que não se marca nem data e hora, nos encontramos para resolver esse problema que ficou parado. O tempo pode ser colocado com datas, mas amigo e amiga, em relacionamento, o tempo para mim tem outro significado. Imagina eu depois de 23 anos de relacionamento com o Jorge e eu vou e peço, Jorge, me dá um tempo. Bom, eu vou para Nova Iguaçu, para Cabo Frio e você fica por aí. Bom, enquanto estávamos jovens, fortes, viçosos, com amor intenso, saúde plena, ainda assim não seria bom e nem o certo. Mas, você imagina agora, mas peraí, o tempo só pode ser dado para jovens e não para pessoas de mais idade? O tempo não caracteriza até os 50, até os 20, enquanto namoramos, enquanto noivamos, ou depois de 20 anos de casados. Se tivessem orado, como nós falamos, buscado, dentro desse relacionamento, eu tenho certeza de que esse tempo não seria preciso para definir um relacionamento. Estou errada? Se eu estiver, me corrija. Porque se você faz tudo certo, se você monta uma construção com alicerce, como pode vir a primeira chuva e levar tudo? Não dá para entender. Eu também não consigo entender.
Falamos também sobre isso no sábado. E o que nos trouxe hoje com esse tema ligado ao de sábado é que as pessoas, casais, estão ou perderam a noção de tempo há muito tempo. Não dá para entender. Ou dizem que estão vivendo realmente um grande conflito interno, que eu até acredito. Mas se tivessem buscado antes de começar, talvez não trouxessem danos às partes. E está trazendo. Tem pessoas que não sustentam esse tempo que você está pedindo. Sabia que tem pessoas que são tão vulneráveis por também não estarem firmadas na rocha e que se desesperam e não suportam por esse tempo? Sobre a vida, sobre sustentar até você voltar, se voltar. Vamos lá. Imagina o teu patrão pedindo um tempo para você. Olha, você está com a carteira assinada, mas daqui a um mês você volte, 3 meses, que a gente vai resolver se vai ficar com você ou não. Existe. Mas espera aí. Então, esse patrão tem que te dizer, olha, eu estou te dando uma rescisão indireta, vai procurar os seus direitos e está encerrando o pacote. Pode ir embora, eu não posso mais te pagar. Existe uma fala encerrando aquele ciclo. E aí, se você não recebe, você busca seus direitos, e dali surge o que você entende como justiça ou não, enfim, um acordo. Imagine agora um pai. Lógico que eu sei que tem muitos pais, muitos patrões. A gente não está falando dessa exceção. Ou, sabe, assim como esse que está pedindo tempo. Imagine um pai chegar e falar hoje assim, João só estuda e eu falo, João, eu e o Jorge chegamos à conclusão que nós queremos dar um tempo de você. Dá para você pegar suas coisas e sair agora? O João não fez nada que um jovem não faça, não me trouxe um transtorno que eu tenha que expulsá-lo ou que ele tenha que ir, mas eu chego e falo para ele isso. Como assim? Agora vamos lá. E quando esse cristão pede um tempo de Deus? Porque acontece. Se vocês não sabiam, acontece. Louco, mas é uma verdade. Você imagina como a vida desse ser humano fica perdida, sem bússola, porque não tem bússola familiar, não tem bússola com Deus, não tem bússola dentro dele, porque ele pode sofrer de ansiedade, depressão, tudo bem, mas ele não pode perder a maior ligação, porque a única direção que ele vai ter diante a esse caos é essa ligação com Deus. Se ele tiver essa ligação com Deus, certamente que todos esses intempéries vão acontecer e vão ser resolvidos. O Senhor não vai deixar ele chegar ao suicídio. O Senhor não vai deixar ele chegar à separação. O Senhor não vai deixar. Porque nós acreditamos e confiamos e aprendemos a viver um Deus vivo com relação a isso tudo. Então não dá para imaginar um relacionamento se desmanchando se houver Deus no negócio. Bom, lógico que pode haver uma relação de jovens e chegar a um consenso, mas porque oraram, buscaram e o Senhor disse, olha, não tem tempo, mas eu entendo que vocês não foram feitos um para o outro. E aí vocês conseguem, antes de enraizar o sentimento das partes, ou até enraizar, mas tiverem juntos um consenso, de não levar tristeza, ferida para um dos dois, porque buscaram ao Senhor verdadeiramente. Como seria isso tudo então? Como ficaria? Pedindo tempo aqui e ali. Sim, porque precisamos imaginar esse tempo ocorrendo em qualquer outra situação que te fizesse pensar. E a pergunta é, e se fosse com você? Melhor, para você essa frase, me dá um tempo,
É você mesmo que está pedindo tempo por aí afora ou já pediu a várias pessoas. Eu acho que merecia as pessoas que passaram pela sua vida te mostrar que você precisava desse tempo antes mesmo de começar a viver esse tempo. Nossa, Tânia, pegou pesado? Não, eu só acho assim, erra-se aqui, erra-se ali. Será que o erro é só com o Manuel, João, Joaquim ou está partindo de você? Será que você não precisa se buscar, né? Refletir para que você entenda que de repente o problema pode partir de você? Não estou falando que você seja o problema, mas que você precisa se auto-resolver com Deus para que você comece então uma nova relação, para que você não saia mutilando corações por aí afora? Eu estou me perguntando. Então, para falar de tempo, vamos falar com base. Antes de dar, pedir, precisamos saber de fato o que queremos. Não jogamos com pessoas. Elas não são relógios para marcar tempo, muito menos ficar parada, perdendo o seu tempo enquanto o aguarda, até que você decida dizer que acha melhor a gente. Pontinho, pontinho, pontinho. Meu amigo, minha amiga, nossa, você consegue entender o que você fez? Eu não estou colocando peso sobre você. Eu estou fazendo uma preventiva para que os que estão aí antes de pedir um tempo comecem a buscar o Senhor, para que então essa relação nem tome proporção, para que não saia feridos. Bom, mas se você é casado, não dá para pedir tempo, amigo. Então pede restauração, pede renovo, pede reconstrução, mas não peça tempo, entende? Achismo, não, mas eu acho que achismo, diante de uma relação solidificada, ou não, cuidado, porque você pode sair magoando e ferindo pessoas que não precisavam ser feridas, como você falou. Estou me posicionando aqui, galera. Estamos online. Tempo. Pedido dentro de um relacionamento para mim é incerteza de sentimentos. Incerteza que deveria ser vista nos primeiros momentos, semanas, meses, bem comecinho, para não criar raiz. Até porque se havia incerteza, Deus traz certeza e resposta. Vamos fazer algumas perguntas ao Senhor do tempo. A esses que saem por aí pedindo tempo. Durante esse tempo, posso ter outro para não ficar sozinho ou sozinha? Nossa, sim, porque quando você pede, quando você coloca uma pergunta em pauta, você pode ter uma réplica, uma tréplica, uma pergunta de volta. Então, não, peraí, você não pode. Eu estou pedindo um tempo para a gente poder se ajustar. Vamos lá. O que posso descobrir dando um tempo para o outro? O que essa pessoa pode? Já pensou nisso? É uma faca de dois gumes. Eu vou dar um exemplo que eu já te dei em outros vídeos. O empregado faltar, não produzir como deveria. E aí o seu patrão pega e chama uma outra pessoa para começar a substituir aquele empregado que falta. A primeira frase que eu diria é o seguinte: quem falta, não faz falta.
E quando você é substituído temporariamente, você abre uma lacuna, um espaço, para de repente o teu patrão olhar e falar, puxa, você sabia que nesses dias em que a Manuela faltou, o João foi muito melhor do que ela? E aí você consegue enxergar que você não fazia aquela diferença e nem somava tanto quanto você pensava que somava? Porque tem pessoas que se acham e se julgam ser insubstituíveis. Alô, galera? Não é bem assim que a vida acontece e que está acontecendo nessa correria contra o tempo. Então precisamos descobrir. Pode ser bom para avaliar a qualidade da relação, é verdade. Porém, pode ser uma roleta russa. Concorda comigo? Eu indicaria a preventiva antes de tudo começar. Se conheceram, estão numa relação bacana, aquela paixão que a gente falou que primeiro vem a cobiça, a afeição, o cabelo, os olhos, o perfil e etc. O bate-papo, a lábia, né? E aí você começa a entregar, a orar e pedir o Senhor. E começar, de repente, a dividir com o outro uma possibilidade de orar. Se os dois falarem a mesma linguagem com relação às suas congregações, à sua caminhada, para saberem se é aquilo que vocês querem. Ah, Tânia, olha só, isso não acontece, deixar para lá. Olha só, é por isso que os relacionamentos, como nós falamos no sábado, estão durando 2 meses, 5 meses, 6 meses, casamentos que eram para durar 30, estão virando 1 ano, 5 meses, 1 mês. Porque não se alicerçaram. Então eu estou falando para você e para os demais que precisam ouvir que é preciso alicerçar tudo que se começa assim. Porque quando começamos certo, terminamos certo. Então o tempo pertence a um planejamento que não afere, que não afeta pessoas, sentimentos. E se você voltar desse tempo, como pode ficar esse relacionamento? Deram o tempo, a menina ou o menino esperou de fato, e aí voltaram. Mais caliente? Mais inseguro? Mais frio? É uma faca de 2 legumes. Perfeito? E quando seria a hora de voltar? Será que o outro estaria ainda ali? Você pode ter aberto com isso uma cancela e não uma brecha. Você sabia? Comece a pensar, para que não haja arrependimento. E de repente, você fala, puxa, sabe quando você faz tudo e no final você fala assim, eu era feliz e não sabia? Eu me arrependo? Olha, para Deus, isso funciona muito bem. Mas para as pessoas atuais hoje, isso não está acontecendo com a mesma força. Cuidado. E então, não quero mais. Você voltou e aí a pessoa te diz, não quero mais. E agora? Ou quem estava esperando, você... Todo dia, será que é hoje que ele vai voltar? Será que é hoje? E aí chega, você diz, não quero mais, eu pensei, não estou bem, como eu botei lá no post. Amigo, amiga, você brincou um pouquinho com a outra parte, você concorda? O que plantamos, colhemos. Bom ou ruim. Aprenda. Então, se você fez isso nesse primeiro relacionamento, não faça nos outros que você vai partir, porque... sozinho você não vai ficar de eterno. Então você tome isso como lição para a sua vida. Planeje com Deus, inclusive os seus relacionamentos. Quem pediu o tempo, ou quem der o tempo, pode estar perdendo tempo
ou ganhando tempo. Nós não sabemos o que é melhor, porque tem situações que eu acho que o tempo para alguns é melhor. Ainda mais nesse caso, que o outro pediu o tempo. Na Bíblia, a palavra tempo tem um sentido amplo, maravilhoso, que se refere ao kairós de Deus. Aí é maravilhoso. Esperei pacientemente no Senhor, e tem tantos outros. Agora também tem um tempo que foi o deserto, por desobediência. O que estava marcado para 40 dias viraram 40 anos, mas houve a desobediência. Então, talvez quando você pense ou peça esse tempo achando que a coisa é simples, torne-se para você um grande deserto. Mateus 5,37 diz assim: sejam, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Você prega a verdade, você diz ser uma pessoa reta, você fala que é isso e aquilo outro, que você gosta de transparência, você sabe, me perdoe, vou falar uma palavra bem pesada, vomita verdades e não está vivendo ela. E eu quero ser bem verdadeira com você. Então vamos começar a tomar isso como uma repreensão? Não, mas como uma chamada. Exatamente isso. Agora vamos para Mateus 7, 13 e 14. Estamos já pertinho de terminar, muita calma nessa hora, porque falar de tempo. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Há pouco tempo eu trouxe a respeito de você abrir uma cancela, nem uma porta e nem uma brecha. Quanto mais estreitinho, melhor. E o que você quer quando você pede um tempo? Pode ser 5 minutos, que não seria tempo, seria, deixa eu pensar rapidinho. Ou pode ser um tempo de 40 anos. Então, que você consiga refletir a respeito da palavra tempo. Momento você responde, que eu sempre faço isso nos vídeos e vou deixar aqui para você responder nos comentários ou lá no nosso privado. Você acha que em um relacionamento, quando um dos dois pede um tempo ao outro, ainda existe amor? Se é que há. Não que havia. De repente começou com aquela paixão louca, cega, que confundem muito ser amor, que começam a falar eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e não é eu te amo. Existe uma coisa que falam quando você vai fazer as compras no mercado, você precisa comer antes de fazer as compras. Sabia? Sabe por quê? Porque se você vai para o mercado sem se alimentar, os alimentos, as cores vermelhas, começam a te aguçar e a fome, e você traz mais do que o necessário para sua casa. É uma estratégia interessante. Então você se alimenta, faz um lanchezinho básico e vai ao mercado. E aí você consegue enxergar os produtos sem fome. E aí você traz o necessário. Então, essa pergunta é sim para você que se apaixonou, achou que era amor e hoje está pedindo um tempo. E talvez a outra pessoa o ame. Eu espero em Deus que a outra pessoa nem te ame também. Que tenha gostado muito desse tempo. Porque ficaria melhor para as partes, não é verdade? Então, voltando à pergunta para você responder, você acha que em um relacionamento,
quando um dos dois pede um tempo ao outro, ainda existe amor? Vamos entender a responsabilidade no tratar com o próximo, galera. Seja ele amigo, filho, esposa, namorado, namorada. Ainda há tempo para você não fazer ninguém perder tempo. Dá um riozinho aí, volta um pouquinho atrás. Claro que separações podem ocorrer num namoro, mas é bem verdade que se você quiser e seguir um manual, nada sairá errado e nada fugirá do controle de Deus, entende? Se você acompanhar o manual, se você colocar na mão do nosso Deus, nada, mas é nada, fugirá ao controle do nosso Deus. E aí você vai ter aquilo que você precisa, sem ferir e sem também sair ferido. Porque eu quero dizer que até mesmo quando algumas pessoas pedem tempo ou planejam se separar, às vezes é doído até para aquela pessoa que está pedindo tempo, sabia? Porque ela, errada ou não, ela fica sofrendo até conseguir tomar a decisão de dizer não quero mais, ou esperar aquela pessoa que está sofrendo desistir. E há um sofrimento mútuo. Lógico que para quem está esperando é muito maior. Mas não quer dizer que essa pessoa que pediu também não esteja sofrendo consequências de você não ter buscado antes. Então, para você também não sofrer, comece a buscar a preventiva antes. Que essa grande reflexão sirva para vocês ajustarem seus relógios dentro dos seus relacionamentos. Eu espero que sim. Vamos olhar e vamos ajustar, parear, como dizem agora. Antes de fechar, deixa eu pedir para você dar uma passadinha lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, na nossa página e apertar o dedinho para curtir a nossa página. Não só assistir. Essas mensagens estão começando a chegar em lares, a famílias que vocês não têm ideia. Vivemos um fim de semana tentando cobrir um lar numa situação gravíssima e estamos buscando direção de Deus, não sobre tempo, mas sobre a família com o JAP. E tem pessoas me procurando, pedindo orações, inclusive de situações que nem se referem a jovens. Entende quando trabalhamos com seriedade para Deus? Então, se você conseguir apertar ali, você não está me dando plus e nem estrelinhas. Você está sendo um apoiador virtual. Você está ajudando um jovem que está perdido, precisando de uma palavra, uma mãe ou um pai, a se encontrarem. A um casal a se acharem através dessa palavra simples, primária, que muitos devem achar, mas tenham a certeza de que a oração aconteceu de manhã, a oração aconteceu à tarde, a oração aconteceu antes de estar aqui à frente de vocês, pedindo direção. Porque eu lido com jovens e estou vendo as coisas acontecerem aos meus olhos, diante deles. Então vai lá, dá uma força para o JAP, não endureça o teu coração. O que tu podes fazer, faça. Não trará dano nenhum à tua vida. Eu tenho certeza que esse galardão está no céu para você. Muito obrigada por esse instante. Precisamos manter essa conexão com vocês, que nos inspiram a cada encontro. Então venha e pegue a sua senha, amor, e entre com o seu login, você, e vamos juntos viver o melhor dos tempos que o Senhor tem preparado para nós. Creiam, creiam. Ainda que tudo isso esteja um caos, como falamos, eu tenho certeza que você e eu podemos ver um amanhã melhor.
Um grande abraço. Obrigado por tudo. Não tenho quem desligue a minha live. Que Deus os abençoe. Que essas famílias que precisam ser alcançadas consigam ser alcançadas. E que o mover de Deus venha chegar sobre esses relacionamentos que pediram tempo, que estão distanciados e que não façam as pessoas sofrerem tanto quanto elas estão sofrendo. E não esqueçam do feriado. Pé no freio. Vamos ficar em casa. É melhor agora em casa do que uma vida inteira perdida. Tenha consciência. Ame o próximo. JAP, Jovens Aprendendo a Amar o Próximo. Um grande abraço, uma noite cheia de bênçãos para vocês e que nós possamos nos encontrar no próximo vídeo ou na próxima live. Beijo grande, galera!